Bom louvarmos juntos o nome do Senhor, bom sermos igreja, termos o privilégio de sermos igreja nessa noite, amém? Bom podermos parar o nosso tempo, o nosso domingo, começar a nossa semana na casa de Deus, louvando o nome do Senhor, amém? Prestando culto ao Senhor, amém? A sua vida é para a glória de Deus, amém? Você nasceu para dar louvor ao Senhor, nós nascemos para dar louvor ao Senhor, amém? Nós fomos criados para adorar o Senhor, amém, igreja? Nós somos criados para isso, para adorar ao Senhor. E quando nós não entendemos isso, quando o ser humano não entende isso, ele está com o coração voltado para outros lugares, o coração está rendido em outros lugares, em lugares de idolatria, em lugares longe da presença do Senhor. Mas a nossa vida foi feita para a glória de Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar no tema desse culto, a palavra que o Senhor tem para nós, esse culto é uma vida que reflete a glória de Deus. Uma vida que reflete a glória de Deus. Você pode falar isso? Uma vida que reflete a glória de Deus. Amém? Abre a sua palavra lá em Salmos 34, deixa aberto ali, nós vamos ler esse texto nessa noite de Salmos 34, deixa aberto aí, nós vamos ler do versículo 1 ao 10 e vamos falar disso. Ao longo desse ano nós temos falado da luz da presença do Senhor, amém? E essa luz da presença do Senhor, ela vem, ela reflete em nós e nós refletimos essa luz para quem está ao nosso redor. Mas nós não somos essa luz, né? Essa luz é Jesus, a glória é de Jesus, a glória é dele. Então tudo que há de bom em nós é a luz, a glória de Jesus refletindo a glória de Deus através das vidas das pessoas. Abra sua Bíblia lá em Salmos 34. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos nessa noite mais uma vez e queremos declarar, Senhor, que os nossos corações estão abertos para receber nessa noite a sua palavra. Nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está inclinado, Senhor, nessa noite para receber o alimento da tua palavra. Passa a tua palavra em nós, Senhor, como um filtro, como um prumo em nossos corações nessa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo, com liberdade falar em nossos corações, que toda barreira caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, e declaramos que a semente da tua palavra, Senhor, será plantada nos corações em nome de Jesus, amém? Nos últimos domingos temos falado então ao longo desses domingos sobre guardar o coração, sobre nós criarmos raízes profundas, de produzir frutos permanentes, de discernir entre o joio, entre o trigo, de não viver de aparência, mas uma vida, uma fé verdadeira, né? E a parábola do joio e do trigo, ela ensina a gente isso, que a aparência, ela pode muitas vezes enganar, mas o fruto, ele vai revelar, então vai trazer ali a diferença do joio e do trigo. E hoje a gente vai falar nessa mesma direção e olhar, né, para a evidência de uma vida alcançada por Deus. Então, qual que é a evidência de uma vida alcançada por Deus? Qual que é a evidência que existe na nossa vida, né, que nós fomos alcançados por Deus? É a maneira como nós enfrentamos a vida, a maneira como nós enfrentamos a vida. Então, lá em Salmos 34, vamos ver juntos lá o que a palavra de Deus fala. Fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Pode continuar. No 4 lá. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E no 10, os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum bem
lhes faltará. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus, Salmo 34. Então, Davi, ele não escreveu esse salmo, né? Esse salmo de Davi lá em Salmos 34 não foi escrito num momento de conforto, não foi escrito num momento de plenitude, de grande paz, mas foi escrito em um tempo de aflição. Na tua Bíblia pode até estar um subtítulo ali, fala assim, de Davi quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Então, ele foi, o fundo de pano desse Salmos 34 está lá em 1 Samuel capítulo 21, do 10 ao 15. Vai falar então que Davi estava fugindo do rei Saul. Então ele busca refúgio na cidade de Filisteia, e quando ele é reconhecido pelo homem como um homem que matou Golias, a vida dele estava em perigo ali. Ele estava realmente quase para ser entregue aos inimigos, e para se salvar ele simula um comportamento de loucura. Até os homens falam, mas que homem, o que está acontecendo com esse homem? Então, Salmos 34 foi um cenário de humilhação para Davi. Foi um cenário de perigo, de fuga, onde ele estava fugindo ali do rei Saul. Você pode ver todo esse pano de fundo lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Mas ali, ele exalta o livramento do Senhor e ele convida os que estão ao redor, fala, provem e vejam que o Senhor é bom. Ele convida, ele nesse cenário de humilhação, ele se coloca em total dependência de Deus, né? E ele coloca esse cântico de gratidão, de instrução, e mostrando para nós que mesmo em momentos desafiadores, nós podemos provar da presença de Deus, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de luto, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de humilhação, de perseguição, nós podemos provar da presença de Deus. Nós podemos andar e viver uma vida que reflete a glória de Deus. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos aqui, não era uma situação confortável para Davi. Mas mesmo assim ele escreve esse salmo dizendo, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Sabe, uma outra observação é que esse Salmos 34, ele também é um poema organizado em ordem alfabética em hebraico. O que isso tem a ver para nós, né? Essa totalidade, ele é um poema organizado em ordem alfabética do começo ao fim. As palavras dele ali são escritas propositalmente. E eu acredito muito que isso traz essa totalidade de Deus, Deus do começo ao fim em nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes a situação que nós estamos vivendo é o meio ali, né? Nós provamos o começo de uma história, muitas vezes estamos no meio, mas Deus conhece o fim de todas as coisas. Então, se você está enfrentando uma batalha, se você está enfrentando um momento de tribulação, de perseguição, o que esses salmos vêm nos ensinar, nos trazer nessa noite, é que nós podemos provar a presença do Senhor em todo o tempo. Amém? Podemos provar a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela muda a maneira como nós enfrentamos a vida. A palavra de Deus fala, no seu rosto jamais mostrará decepção, vexame, a gente não vai se cobrir com vergonha. E é o primeiro ponto dessa palavra que nós vamos falar nessa noite. Quem olha para o Senhor não permanece dominado pela vergonha. Quem olha para o Senhor não permanece dominado pela vergonha. Sabe, queridos, uma vida de pecado, uma vida de escravidão, uma vida nas trevas, ela nos faz viver dominados pela vergonha. Mas quando nós estamos com o Senhor, quando nós provamos da presença do Senhor, nós enfrentamos a vida não dominado pela vergonha, não dominado pelo passado. Muitas vezes as pessoas querem te prender no passado, querem te reconhecer como alguém que andava sem Jesus, mas você é nova criatura em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já se foram. Então, os que olham para o Senhor não permanecem dominados pela vergonha. Amém, queridos? Quais situações em nossas vidas, quais circunstâncias nós estamos vivendo? Será que é o peso das circunstâncias que está refletindo
na nossa vida ou é o peso da glória, da presença de Deus? Né? Quando nós fixamos os olhos no Senhor, Ele transforma a nossa vida, a nossa fé, e nós refletimos a glória de Deus. Então Davi fala que olhar para Deus é voltar a nossa atenção a Deus. Ali fala, os que olham para Ele, no versículo 5, Salmos 34, 5, os que olham para Ele. Então o primeiro ponto dessa palavra é olhar para o Senhor e não permanecer dominado pela vergonha. Os que olham para Ele, o seu rosto não vai mostrar decepção, não vai se cobrir de decepção. Então nós nos cobrimos da presença do Senhor. Nós falamos, Senhor, essa situação é uma situação difícil, essa situação é uma situação de enfrentamento, essa situação é um desafio na minha vida, mas Senhor, eu olho para Ti, eu volto os meus olhos para Ti. Amém, igreja? Vocês estão junto comigo, igreja? Vocês estão junto na palavra nessa noite? Os que olham para Ele. Então, muitas vezes nós estamos nos escondendo, né? A vergonha do pecado, ela faz a gente querer se esconder. Ela faz a gente querer, lá no Éden, não foi assim? O pecado, ele produziu o quê? Vergonha e afastamento. Não foi assim que aconteceu no Éden? O pecado produziu vergonha e afastamento da presença de Deus. E nós aprendemos aqui que nós não precisamos fugir da presença de Deus. Nós não precisamos fugir da presença de Deus, mas nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para Ele e ser livre de todo o passado, ser livre de toda a humilhação. Amém, queridos? Em Cristo, a vergonha não precisa mais governar a nossa identidade. Aqueles que andaram, tiveram, né? Todos nós andamos uma vida sem Cristo, e quando estamos em Cristo, lá em Hebreus 12, 2 vai falar assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Então a nossa fé, ela é fortalecida quando nós fixamos os olhos no Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. Não significa que nós não vamos enfrentar medo, não significa que nós não vamos passar por vergonha, humilhação, momentos difíceis, mas quando nós olhamos para o Senhor, a nossa fé é fortalecida. Hebreus 12 fala, mantenhamos, Hebreus 12, o olhar firme em Jesus. Ele é o líder, Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Nós precisamos crescer em fé, nós precisamos ser forjados em fé. Nós vamos olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele é aquele que é o nosso líder, o nosso aperfeiçoador. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele suportou uma morte de cruz. Ele carregou os nossos pecados naquela cruz, sem se importar. Por quê? E agora ele fala assim, ele está sentado num lugar de honra. Então nós podemos confiar no Senhor. Talvez você esteja carregando uma aparência de força, mas por dentro cansado de sentir vergonha, talvez pensando, eu errei demais, eu decepcionei pessoas demais, Deus não pode mais me usar, não consigo começar de novo, não dá, né? Tem um passado que envolve, e o Senhor nos chama nessa noite, o Senhor tem nos chamado nesses dias, volte os seus olhos para o Senhor, mantenha o seu olhar firme em Jesus. Talvez você fale, não tenho força, não sei como recomeçar, e o Senhor te traz um convite nessa noite. Ele te ajuda a recomeçar, Ele te ensina a recomeçar, Ele é aquele que aperfeiçoa a sua fé. Amém, queridos? O Senhor está chamando a gente nessa noite para levantar os olhos para Ele. Nós não somos aquilo que nós fizemos, nós não somos a nossa pior queda, nós não somos um diagnóstico, uma rejeição, mas em Cristo a nossa identidade ela é definida pela graça de Deus.
pela graça de Deus. O que tem dominado os nossos olhos nesses dias? É o passado? É a vergonha? A palavra de Deus fala em Salmos 34, os que olham para Ele estão com alegria, estão cheios de alegria. O seu rosto não vai carregar decepção. E a pergunta do Senhor para nós nessa noite é: nós temos olhado para o Senhor? Nós temos olhado, nós temos voltado os nossos olhos para o Senhor? Quem olha para o problema perde a esperança. Queridos, se a gente ficar olhando para o problema, ele vai aumentando, aumentando e tomando uma proporção maior. Fala que a ansiedade, né, ela é muito maior, as coisas são maiores dentro da nossa cabeça do que realmente aquela situação ali que nós precisamos enfrentar. Mas quem olha para Deus encontra uma nova perspectiva. Amém, queridos? Os que olham para o Senhor. E o outro ponto que nós vamos falar nessa noite é: quem clama ao Senhor descobre que não está sozinho. Sabe, queridos, muitas vezes os momentos de dificuldades, de desafios na nossa vida são um convite do Senhor para nós orarmos. É um convite do Senhor para nós dependermos dEle. É um convite do Senhor para nós buscarmos a presença dEle e termos respostas dEle. Muitas vezes a gente quer uma resposta de pessoas. Muitas vezes eu quero uma resposta do meu patrão, muitas vezes eu quero uma resposta nos meus familiares, eu quero uma resposta de pessoas e eu estou ali buscando uma resposta em pessoas. E a palavra do Senhor nos ensina: os que clamam ao Senhor descobrem que não está sozinho. Vamos ver, esse versículo 4 fala: busquei o Senhor. Versículo 4 de Salmos 34, e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os temores. Queridos, qual é o nosso medo hoje? Todos nós temos um medo que enfrentamos hoje, todos nós temos um medo que nós enfrentamos hoje, que nós podemos nomear esse medo hoje. Todos nós temos um medo que nós podemos dizer: eu tenho esse medo hoje. Talvez você carregue esse medo dentro de uma pastinha de diagnósticos, de situações. Talvez você carregue esse medo de conflitos, não sei qual o medo que você carrega hoje. Mas o ponto 2 dessa palavra é: quem clama ao Senhor descobre que não está sozinho. Busquei o Senhor, queridos, é a palavra de Deus. Davi experimentando isso, e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. Davi, ele não apresenta uma espiritualidade de aparência, sabe? A Bíblia, ela não esconde a fragilidade, a vulnerabilidade dos personagens, das pessoas que passam ali. Ele fala: busquei ao Senhor e Ele me livrou. Então ele fala: eu tinha temores, eu tinha medos. E talvez nós temos uma lista de medos, de temores, de receios, de angústias que nós carregamos. Mas a palavra do Senhor fala: busquei ao Senhor, Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. Queridos, a fé bíblica, ela não é uma ausência de emoções. Às vezes a gente acha que a gente não pode ter emoção porque a gente tem fé, então não posso ter medo, não posso, né? Mas não significa isso, mas significa que você sabe para onde você vai levar essas emoções. Quais são as emoções que tem os temores, os medos, a ansiedade, a angústia que nos rodeiam, que nos persegue? A palavra do Senhor nos ensina em Salmos 34, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, quer dizer, Ele me entendeu. Ele me acolheu, eu encontrei socorro nele, eu encontrei refúgio nele, eu encontrei paz nele, eu encontrei consolo nele. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu, Ele me ouviu. Então o Senhor não despreza um clamor sincero, o Senhor não exige de nós palavras bonitas, uma oração perfeita, mas Ele deseja um coração verdadeiro. Muitas vezes a gente fala: eu não sei orar, aquele irmão ora tão bonito, eu queria orar como aquele irmão, eu queria orar como aquela irmã, eu queria fazer daquela forma, e o Senhor, Ele não despreza a nossa sinceridade, o nosso coração sincero. E às vezes a oração mais profunda que você consegue fazer quando você está com muito medo, com muita angústia, é: Senhor, me ajuda. Lá em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno,
os exalte. Momentos de dor, momentos de dificuldade, é um lembrete de Deus. Ore. É um lembrete de Deus. Se achegue mais perto. É um lembrete de Deus. Dependa de mim. Sabe, queridos, quando você começa a experimentar, viver essa vida de oração, onde você fala, eu levei esse sentimento para o Senhor, eu levei esse lugar, essa emoção para o Senhor, eu não deixei ser dominado por ela. Nós vamos experimentar o que Davi falou, busquei e Ele me livrou. Quantos já encontraram livramento na presença do Senhor? Quantos já clamaram e encontraram respostas e livramentos na presença do Senhor? Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Então você se aproxima de Deus e Ele se aproxima de você. Ele ouve você, Ele sustenta você e você pode começar então a ter um processo de cura, porque você olha para o Senhor e você clama ao Senhor e descobre que você não precisa estar e lutar sozinha. E aqui eu queria listar algumas batalhas que talvez você possa estar enfrentando e não significa que você não tem fé. Sabe, a gente fala, não posso reconhecer essa batalha, porque se eu reconhecer essa batalha, meu líder, meu pastor vai achar que eu não tenho fé. Mas às vezes você só está cansado de lutar sozinho e talvez é uma crise familiar, talvez é uma batalha emocional, talvez é uma enfermidade, uma dificuldade financeira. Qual que é a batalha? O que você precisa clamar e buscar o Senhor? Talvez é uma decisão importante, talvez é um tempo de espera prolongado, anos, meses se prolongam, talvez é uma situação que ninguém mais conhece, todo mundo esqueceu. Antes todo mundo vinha, orava e colocava o seu nome na oração, passou despercebido, ninguém mais ora sobre isso, só você e Deus conhecem essa situação. Qual é a batalha que você precisa e tem lutado sozinho? Sabe, queridos, nós não precisamos fingir diante de Deus que está tudo bem. Sabe, muitas vezes nós vestimos a nossa roupa no domingo, nós nos arrumamos para vir para o culto e nós queremos arrumar a nossa bagunça interior também diante de Deus e falar, não, agora eu preciso estar bem. Eu preciso estar no louvor, eu preciso estar bem, eu preciso cumprimentar as pessoas bem. E sabe, queridos, o Senhor, Ele nos recebe. Eu posso vir para o culto, cultuar o Senhor e falar, Senhor, eu te entrego, eu olho para Ti nessa noite. Senhor, eu levo os meus temores a Ti. Senhor, eu levo as minhas angústias a Ti. Ao levantar as minhas mãos, Senhor, eu te entrego, eu rendo meu coração a Ti. Quando talvez você tem pessoas até que falam, vou faltar no culto hoje porque eu não estou bem. Eu não vou na oração hoje porque eu não estou bem. Eu não vou no culto hoje porque eu não estou bem. E o Senhor nos convida a estarmos nesse lugar, a olharmos para Ele. Porque talvez em casa você não conseguiu sozinho, mas nesse lugar da presença, da igreja, da casa de Deus, nós somos fortalecidos, a nossa fé é animada, os nossos olhos são voltados para o Senhor, a nossa atenção é voltada para o Senhor nesse lugar de reverência, nesse lugar de culto ao Senhor, nesse lugar onde a gente não vem no automático por uma religiosidade, a gente não se arruma no domingo, a gente não separa esse tempo na agenda para a gente sentar aqui, cumprir um protocolo e começar a nossa semana na presença de Deus. Mas a gente se reúne, a gente se ajunta nesse lugar e a atmosfera muda. A atmosfera transforma, porque a palavra de Deus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor habita no meio dos louvores. Então você se arruma e vem e você fala, eu não vou perder. Eu não vou perder, porque eu quero a glória de Deus, eu quero esse lugar onde o Senhor se revela para os seus filhos, eu quero esse lugar de altar, eu quero esse lugar de adoração, eu quero esse lugar de temor, de reverência à casa de Deus, porque esse lugar me transforma, esse lugar me faz ver que a minha vida não é só o trabalho lá fora, não é só buscar as coisas passageiras, mas a minha vida existe uma agenda de eternidade. E quando nós estamos aqui juntos, unidos, nós estamos cumprindo essa agenda da eternidade, essa agenda do céu, onde nós nos unimos terra e céu, adorando o nome do Senhor. Queridos, em Apocalipse fala que 24 horas existe uma adoração que não para diante do Senhor, porque Ele é tão santo, Ele é tão digno, Ele é tão justo, Ele é tão verdadeiro, Ele é santo, que
que há uma adoração que não acaba nas 4 ou 5 canções que foram escolhidas no culto. Essa adoração continua, ela continua e ela continua e ela continua, porque Ele é digno. Sabe, queridos, muitas vezes o nosso coração está distraído com problemas, distraído com as finanças, distraído com pesos, distraído com angústias. Sabe o que nós precisamos fazer? Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 digno é o Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes a nossa mente está cheia de emoções, carregando coisas, carregando passado, e nós precisamos, Salmos 34 é um convite do Senhor, os que olham para Ele. E você para e você se conecta com a adoração do céu nessa hora, e você para no teu carro, no teu trabalho, na tua bicicleta, no banheiro, no seu serviço, no chão da tua casa, na cozinha, onde você estiver, e você para e fala: santo, santo, santo é o Senhor. Qual é o temor que tem... Desculpa. O temor que tem envolvido o seu coração, que você precisa colocar diante dele nessa noite, que você precisa apresentar diante dele? Qual é o peso que você continua carregando, mesmo sabendo que Deus se importa com você? Você tem procurado ajuda na presença de Deus, na comunhão da igreja? A oração, ela não nega a dor, mas ela coloca a dor naquele que pode nos sustentar. Ela coloca a dor nas mãos certas, naquele que pode curar e transformar as nossas vidas. Ponto 3 dessa noite é: quem prova a bondade do Senhor aprende a confiar. Lá em Salmos 34, versículo 8, fala: provem e vejam que o Senhor é... Pode ler lá? Vocês podem ler o restante? Provem e vejam. Provem. Vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o que nele se refugia. Davi não está falando da gente ouvir testemunho dos outros. Sabe, às vezes a gente liga a internet, a gente vai para o YouTube, a gente vai para o Instagram, nós vamos para os lugares e nós queremos ver que Deus foi bom na vida de outra pessoa, nós queremos ver testemunho da vida dos outros. Mas Davi, em Salmos 34, versículo 8, ele faz um convite pessoal para as nossas vidas. Provem, vejam, o Senhor é bom. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: prove e veja. O Senhor é bom na sua vida. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Existe uma diferença entre nós sabermos algo sobre Deus. Eu sei algo sobre Deus. Eu sei algo sobre Deus. Existe uma diferença entre eu saber algo e eu experimentar algo. Sabe? Lá em casa nós fazemos muitas coisas sem lactose, sem glúten, né? Sem lactose, muitas vezes até sem açúcar. E quem fala, ih, não quero provar esse doce não. Ih, esse chocolate aí deve ser ruim, hein? Porque só de falar assim, né? Sem glúten, sem lactose, deve ser ruim. Mas se você não provar, você não vai saber, não é verdade? Você só sabe que não tem, então não deve ser bom. Mas quando você prova, às vezes a gente nem fala com as pessoas, né? A gente às vezes oferece, dá lá o doce, aí a gente fala: sabia que não tem lactose? Aí a pessoa fala: o quê? Não tem leite condensado? A gente fala: não tem leite condensado. A pessoa fala: mas é muito bom, como que não tem leite condensado? Mas dá para fazer sem leite condensado? Dá para fazer. Então, quando você prova, quando você vê, não é assim? Prove. Então, nós precisamos provar. Nós precisamos experimentar uma vida com Deus. Queridos, o Senhor nos convida nessa noite. Provam, vejam, o Senhor é bom na sua vida. Estenda a sua mão, use a sua mão para abençoar essa noite.
Olhe para quem está do seu lado e fala: o Senhor é bom na sua vida. Estenda sua mão e fala: prove, veja, o Senhor é bom. Estenda sua mão, nossas mãos foram feitas para abençoar, para liberar bênçãos sobre a vida das pessoas. Provem, vejam uma cobertura de Deus, há um cuidado de Deus sobre a sua vida. Provem e vejam, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E às vezes a bondade de Deus, ela aparece na força para continuar. Às vezes não é mudando a nossa história de uma vez. Às vezes não é mudando aquela circunstância de uma vez, mas é Deus te fortalecendo para você continuar. Às vezes aparece na paz que chega antes de você ter uma resposta. Talvez aquela causa na justiça, aquela situação que você enfrenta, a pessoa fala: mas já se resolveu? Você está com tanta paz no seu rosto. E você fala: eu tenho paz porque Deus me dá segurança e paz. Uma vida que reflete a glória de Deus é uma vida que nós enfrentamos os desafios diferente, porque nós somos povo de Deus, casa de Deus, filhos de Deus, escolhidos, chamados por Ele. Nós temos um Pai celestial. Deus te chamou. Deus te deu um novo nome, escolhido, perdoado em Cristo Jesus, amém? E isso não significa que todas as coisas ao nosso redor vão ser boas. Ah, se fosse assim. Mas significa que Deus, Ele é capaz de trabalhar em todas as coisas e conduzir a nossa história para o cumprimento do seu propósito. Você pode entender que aquilo que aconteceu de ruim na sua vida é para a glória de Deus? É propósito de Deus? Deus vai transformar isso em bênção. Amém? Porque tudo é para a glória de Deus. Sabe o que fala lá em Romanos 8, 28 ao 30? Vai falar isso. Romanos 8 fala: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Queridos, os processos, as dificuldades, os desafios que nós temos passados é para nos tornar semelhante à imagem de Cristo, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, Ele os chamou, e depois de chamá-lo, Ele os declarou justo, e depois de os declarar justo, Ele lhe deu a sua glória. Então, o Senhor nos dá uma vida para carregarmos a glória de Deus, uma vida para refletir a glória de Deus, uma vida para refletir o cuidado de Deus. Sabe, não é para as pessoas olhar para a sua vida e falar: nossa, que perfeito que é a sua vida, você não tem problema nenhum, não acontece nada com você. Não é isso, não é isso, mas é para falar assim: meu Deus, diante de tudo isso que você passa, que você vive, você está de pé, é só Deus para te sustentar, é só Deus que te guardou até aqui, é só Deus que te fez chegar nesses anos de vida, é só Deus que te fez andar e caminhar apesar de todas essas circunstâncias. E aí você fala: não sou eu, é o Senhor. Amém? Uma vida que reflete a glória de Deus. Muitas vezes a gente quer receber primeiro, para depois confiar, não é verdade? Nós queremos primeiro receber, mas nós precisamos confiar no caráter de Deus. Provem e vejam que o Senhor é bom. A confiança diz: eu ainda não vejo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu não compreendo, mas Deus continua no controle. A porta não abriu, mas Deus, o Senhor, permanece comigo. A resposta não chegou, mas a presença de Deus já chegou. A resposta não chegou, mas a presença de Deus está comigo. A presença de Deus é comigo, amém? Você conhece a bondade de Deus apenas pelo testemunho dos outros, ou você já aprendeu a depender de Deus? Você já conhece a bondade de Deus? O que está fazendo você desconfiar do caráter de Deus? Provem e vejam que o Senhor é bom. Você consegue continuar adorando enquanto espera a resposta? A nossa fé, ela não pode ser sustentada pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Ele é bom. No dia mau,
Ele é bom. Você chorando, Ele é bom. Você não entendendo nada, Ele é bom. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Penúltimo ponto nessa noite que eu quero falar com vocês, último ponto na verdade último ponto, quem teme ao Senhor aprende a viver de modo diferente. Quem teme ao Senhor vive de modo diferente. Sabe, queridos, lá, Salmos 34, continuando lá no versículo 9, fala assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada os tem faltado, nada falta aos que temem. Então, no versículo 8, Davi fala da gente experimentar a bondade de Deus, e no versículo 9 ele fala de nós temermos ao Senhor. Sabe, o temor ao Senhor é o que vai guardar o nosso coração. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a palavra de Deus fala. Salmo 51, quando Davi também expõe o coração dele ali em Salmo 51, fala assim: tu amas, Salmo 51, 6, se eu não me engano, Salmo 51, 6, fala: tu amas a verdade no íntimo. O que é isso? Sabe, muitas vezes a gente obedece o Senhor, fala assim: o Senhor falou para sentar, eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé ainda nessa situação. Vocês estão comigo, igreja? O Senhor fala: se acalme, se aquiete, mas por dentro você fala: não, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou revirando tudo isso daqui. Sabe, queridos, Salmo 51 traz uma chave para nós: tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Sabe, queridos, quem teme ao Senhor aprende a viver de modo diferente. Sabe o que é? Não importa o que as pessoas pensam de mim, importa o que Deus está vendo dentro do meu coração. Se eu estou obedecendo por fora, mas por dentro eu continuo rebelde, importa o que está dentro do meu coração. Porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama o que está dentro, Deus conhece. Eu posso enganar as pessoas, mas quem ama, quem caminha com o Senhor, quem olha para Ele, quem teme ao Senhor, aprende a viver de um modo diferente. O temor, ele é reverência, respeito, submissão, ele é consciência da santidade de Deus. As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Meu chefe não está vendo, mas o Senhor está vendo. Talvez eu não falo aquilo, mas por dentro eu penso, eu sinto, e o Senhor ama a verdade no íntimo e Ele quer saber. Então, o temor ao Senhor, quem teme ao Senhor aprende a viver de uma maneira diferente. Filipenses 4, do 8 ao 9, vai falar: finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe. Queridos, essa é uma oração. Sabe, segunda-feira, para você encarar aquele dia difícil, encarar aquela situação difícil, encarar aquela pessoa lá no seu trabalho, aquela dificuldade, aquele problema, aquele desafio que você está aqui, está tudo bem, mas a hora que você chegar lá na tua casa, você precisa enfrentar. Filipenses 4, 7 e 8. E você vai falar: Senhor, tudo que é verdadeiro, nenhuma mentira, nenhum engano sobre a minha mente, que eu não seja preso, que eu não seja envolto em nenhuma mentira, em nenhuma distração. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, isso é uma oração sobre as nossas vidas. Salmos 34 é um convite: quem teme ao Senhor, temam ao Senhor vocês que são os seus santos, pois nada os falta ao que temem. Sabe, ele vem falando de falta, porque a situação financeira muitas vezes são situações que fazem a gente duvidar de Deus, duvidar da provisão de Deus, duvidar da bondade de Deus, duvidar do caráter de Deus, duvidar da provisão de Deus, faz a gente reter o dízimo, faz a gente não dizimar, não ofertar porque vai faltar. E a palavra do Senhor nos ensina: temam, provem, vejam, nada falta aos que temem. E aí nós apresentamos as nossas necessidades ao Senhor, colocamos diante dele e falamos: Senhor, está aqui, cuida, Senhor, da minha vida. Amém, queridos? Quem teme ao Senhor aprende a viver de modo diferente. Viver de modo diferente é viver
com um coração inclinado ao Senhor, um coração que teme ao Senhor, um coração que teme e tem escolhas práticas. Em Salmos 34, do 12 ao 14, para nós encerrarmos nessa noite essa palavra, Salmos 34, do 12 ao 14 fala assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e esforce para mantê-la. Queridos, a palavra de Deus ela ensina as nossas vidas. Ela vem corrigir as nossas vidas. De nós temermos ao Senhor, de nós termos escolhas práticas, de nós abandonarmos a mentira, se afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz e o que? Se esforçar para manter. Sabe, tem gente que fala assim, isso aqui custa, né? Custa a minha paz. A paz vai custar mesmo, porque nós temos que nos esforçarmos. E isso tem a ver no modo como nós tratamos as pessoas com verdade, com amor. Tem a ver no modo como nós nos relacionamos. Deus se revela no meio dos relacionamentos. Então, provem, vejam que o Senhor é bom. A pergunta para os nossos corações nessa noite é: como nós temos reagido quando muitas vezes o Senhor fala isso para nós? Se afaste do mal, faça o bem. Nós temos estado na defensiva? Não, mas eu não, na justificativa? Ou nós temos falado: Senhor, eu quero temer a Ti. Como o Salmo 51 diz, Tu amas a verdade no íntimo. Como Filipenses fala, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Queridos, é um convite do Senhor nessa noite, que a presença de Deus, ela não vai nos trazer uma emoção aqui no culto. Sabe, às vezes a gente quer uma emoção, na verdade, uma palavra, uma emoção, uma palavra de bênção para as nossas vidas, mas não, a presença de Deus, ela vai nos produzir frutos de mudança na nossa vida diária, no nosso caráter, de entendermos Deus é santo e eu preciso temer ao Senhor. Muitas vezes a gente teme as pessoas, mas nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Para nós concluirmos nessa noite, pode colocar lá o banner final ali. Salmos 34, ele nos mostra que uma pessoa que olha para Deus, ela não permanece dominada pela vergonha. Ela aprende a clamar ao invés de se isolar. Experimenta a bondade do Senhor e vive com temor e integridade. Vive com temor e integridade. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que são santos. Vive nesse lugar de busca da presença de Deus. Olha para o e às vezes a gente acha que nós vamos olhar para o Senhor e a gente vai estar imune, como se fosse uma vacina. Nós estamos imune às lutas. Imune. Já pensou se fosse assim? Né? Ah não, essa luta, essa tempestade, não. Nós vamos passar por isso. Mas nós vamos enfrentar do começo ao fim, louvando ao Senhor. Salmos 34 é esse convite para as nossas vidas. Não é à toa que esse texto ele é organizado de uma maneira do começo ao fim, que aponta que Deus está no começo da sua história, Ele está no meio e Ele está no fim, Ele conhece o fim de todas as coisas. Que do começo ao fim nós iremos louvar ao Senhor. Que não são os ventos fortes, que não são os ventos de doutrina, as distrações que vão tirar o nosso coração da presença do Senhor, mas nós vamos olhar para Ele, amém? Te convido a ficar em pé no seu lugar. E há um convite nessa noite para nós. Talvez nós tenhamos chegado com o rosto abatido, cansado, que sorri por fora, mas que por dentro está em guerra. E Salmos 34 é: os que olham para Ele estão cobertos de alegria. Queridos, você não precisa sustentar um rosto sorrindo por fora e continuar em guerra por dentro. Deus deseja te encontrar no meio dessa guerra nessa noite.
Talvez você está com vergonha, com medo, carregando ansiedade, culpa, decepção, como fala Salmos 34 aqui. Um rosto que mostra decepção. Mas há um convite simples do Senhor nessa noite. Olhe para mim. Há um convite simples do Senhor. Volte os seus olhos. Permaneçam com os olhos fixos em Jesus. Não olhe para o que deu errado. Não olhe para o problema, não olhe para o que está dando errado, mas olhe para o Senhor. Não olhe para a opinião das pessoas, talvez pessoas tenham falado. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor nessa noite, esse é o convite do Senhor. Provem e vejam, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Queridos, você vai ser aquele que vai provar e confiar no Senhor, andar, aquele que conhece o Senhor, de andar com Ele e falar assim: eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, eu busquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, porque você apresentou a sua vida, a sua oração a Ele. Se achegue ao Senhor nessa noite. Faça a sua oração aí no seu lugar. Talvez a sua lista, as suas emoções, as suas situações, apresente a Ele. Deus nos chama para uma vida que reflete a glória de Deus. Não o peso das circunstâncias, mas o peso da glória de Deus. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Nós oramos como Teu povo, Tua igreja nessa hora, Senhor. Apresentamos nossos olhos a Ti, nosso coração a Ti, Senhor. Lutas muitas vezes que temos carregados, batalhas internas, Senhor. Situações, temores, medo, angústia, Pai. Olhamos para Ti nessa noite, fixamos os nossos olhos em Jesus, fixamos o nosso coração em Jesus. Trazemos, Senhor, a nossa vida a Ti, Pai, para uma vida que reflete a glória de Deus, uma vida que enfrenta as situações com louvor do começo ao fim, com alegria, com rendição ao Senhor. Rendemos nossos corações a Ti, Senhor, em nome de Jesus.